A partir de agora, você não é mais um espectador, você é um recruta. E sua jornada de sobrevivência começa com a escolha que você já fez. Por que se alistou? Talvez pela cidadania romana garantida aos soldados auxiliares que completavam o serviço. Ou, quem sabe, pelo salário estável e pela promessa de terra. Seja qual for o motivo, você deu seu nome e agora não tem mais volta. Sua vida antiga acabou. Parte 1. Alistamento. A primeira peneira. O primeiro filtro é a probatil, a inspeção. Você precisa ser homem, e de preferência, cidadão romano, para entrar na elite das legiões. A altura ideal para a infantaria ficava entre 1,72 e 1,77 metros. Homens mais baixos até eram aceitos, mas só se fossem visivelmente fortes. Se você for fraco, baixo demais ou tiver algum problema de saúde, é dispensado na hora, sem cerimônia. Passou, ótimo. Agora você faz o Sacramentum, o juramento sagrado. Você jura lealdade total ao seu general e ao imperador, prometendo obedecer a todas as ordens sem questionar e nunca desertar. Esse é um pacto de sangue. A partir daqui, seus companheiros são sua nova família. E a águia da sua legião é sua alma. É provável que você receba um novo nome, um nome de soldado, para marcar sua nova identidade. Pelos próximos 25 anos, sua vida pertence a Roma. E o primeiro gostinho do que isso significa vem com o treinamento. Se você se acha em boa forma, o treinamento romano vai te humilhar. O programa inicial de 4 meses é supervisionado por um Doctor Armorum, um oficial cuja missão é te quebrar e te reconstruir como uma engrenagem de uma máquina de guerra. Tudo começa com a marcha. Várias vezes por mês, você encara uma marcha forçada de 30 quilômetros. E você não vai leve. Leva sua armadura, capacete e escudo. Leva sua espada, adaga e seus 2 dardos, os pila. Some a isso uma mochila de madeira, ferca, onde carrega ferramentas e estacas. Carrega também panela, moedor de grãos e rações. O peso total chega facilmente aos 40 quilos. O treino com armas é incessante. Para te deixar mais forte, as espadas e escudos de treino eram de madeira. Elas pesavam o dobro dos equipamentos de verdade. Você vai golpear uma estaca de madeira, o palas, até seus braços não aguentarem mais, aprendendo a estocar e não a cortar, para se expor o mínimo possível. O foco é a disciplina coletiva. Milhares de homens precisam agir como um só. Você vai aprender formações complexas, como a testudo, a formação de tartaruga. É aquela em que os escudos se unem contra flechas inimigas. Cada movimento será repetido à exaustão. Como resumiu o escritor Vegésio, o suor economiza sangue. Quando não está marchando ou treinando, sua vida é uma rotina de trabalho e vigilância. O dia começa antes do sol nascer. As tarefas são distribuídas: guarda nos portões, construção de estradas, pontes e aquedutos. O ócio era o inimigo da disciplina. Sua casa é uma tenda de couro que você divide com outros 7 homens. Seu contubérnio. Privacidade não existe. A comida existe para te manter vivo, não para te agradar. A base da dieta é o trigo, na forma de um pão duro pones militares ou de um mingau grosso, o pus. Para beber, você recebe posca, uma mistura de água e vinagre que matava bactérias. E tudo isso é descontado do seu salário. Mas a fome não é seu único inimigo no acampamento. A disciplina que te mantém vivo na batalha é forjada com um sistema de punições brutal. Dormiu durante a guarda, você pode ser espancado até a morte pelos seus próprios companheiros de tenda. Mas a punição mais sombria, a mais temida, era reservada para crimes coletivos, como por exemplo a covardia de uma unidade inteira. Existia a decimatio, ou dizimação. A unidade era dividida em grupos de 10, e em cada grupo, os soldados tiravam a sorte. Um era espancado até a morte pelos outros 9 integrantes. A mensagem era clara: a legião é mais importante que o indivíduo. Então chega o dia, o som de milhares de sandálias batendo no chão, o cheiro de suor e couro, o medo gelado no estômago. Como recruta, você está na primeira linha, a um comando, a uns 20 metros do inimigo.
centenas de pilas são arremessados. A ponta de ferro do dardo entorta com o impacto, impedindo que o inimigo o jogue de volta, e obrigando-o a descartar o próprio escudo, que fica pesado e inútil com um dardo pendurado. Logo após a chuva de dardos, você saca o Gladius. A luta é terrivelmente íntima. Você se protege com seu escudo Sandoou para empurrar e criar uma brecha para uma estocada fatal. Lembre-se, em Roma, quem corta, morre, quem estoca, vence. A batalha é um caos de gritos e sangue, mas a disciplina prevalece. Atrás de você, os centuriões gritam ordens, usando seu cajado, a vites. Ele serve para manter a linha firme e punir qualquer sinal de covardia. Se a primeira linha se cansa, ela recua de forma ordenada por vãos deixados pela segunda. O maior assassino, no entanto, muitas vezes vem depois. Infecções, mas nem tudo é castigo. A bravura era recompensada com medalhas, braceletes e promoções. Um legionário comum podia sonhar em chegar a centurião. É uma posição de enorme prestígio e salário muito maior. E claro, havia o prêmio final. Se você sobrevivesse aos 25 anos de serviço, recebia sua dispensa honrosa. Com ela vinha um bom dinheiro ou um pedaço de terra fértil numa colônia do Império. Você finalmente poderia se casar legalmente, construir uma casa e viver como um veterano respeitado. Então, depois de marchar, comer mingau e encarar a morte, você sobreviveria? A verdade é que a sobrevivência dependia da resistência e disciplina. Qual parte te quebraria primeiro? Deixe sua resposta. Se acha que teria uma chance, deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações.